E aí galera, começando aqui o 151º vídeo no canal. E galera, hoje novamente estamos aqui com mais uma parte de Apocalipse no universo Dragon Ball. Bom, muita gente estava ansiosa pela continuação dessa história e finalmente estou trazendo a continuação dela, então eu espero que vocês gostem. Mas enfim, não há muito o que eu dizer aqui no começo do vídeo e agora vamos para a história. Opa! Antes de continuarmos o vídeo, acesse o servidor Amestres. Lá você pode conhecer outros canais, conversar com diversas pessoas e também há bastante coisas para você se entreter. O link estará na descrição. Então, após alguns golpes, aquele guerreiro que estava dando trabalho seria nocauteado pela pessoa misteriosa que ali apareceu. Vegeta perguntaria quem era ele, então aquela pessoa se apresentaria como Son Goku. Todos ficariam assustados com aquela informação. Como ele podia ser Son Goku se Goku estava ali entre eles? Então aquela pessoa começaria a dizer: eu sou um patrulheiro do tempo, fui escolhido para proteger toda a história de todas as linhas do tempo existentes. Para que vocês não fiquem tão confusos, vocês podem me chamar de Xenogoku. O Goku original ficaria muito surpreso com aquilo. Ele se aproximaria e diria que essa versão dele era extremamente poderosa, já que ela derrotou o guerreiro que estava vencendo todos ali. E Xenogoku concordaria com a cabeça. Então todos perguntariam quem era aquele. Xenogoku começaria a explicar que em cada linha do tempo a história segue o seu curso de maneiras diferentes. O que estava ali era Broly, mas não o Broly que todos conheciam. Aquele era um Broly que era 100% mal. Além disso, a sua origem era um pouco diferente. Ele diria que o Broly estava ali pois um inimigo estava causando anomalias por todo o espaço-tempo e por diversos mundos. Então a rachadura do tempo estava danificada, fazendo com que vários seres pudessem viajar entre as dimensões. Superman diria que aquilo provavelmente era culpa de Darkseid. Xenogoku diria que não sabia quem era Darkseid, mas eles estavam ao encalço de quem estava causando aquilo, então ele começaria a descrever como era a pessoa, e a Liga da Justiça confirmaria que realmente aquele era o Darkseid. Xenogoku ficaria um pouco surpreso e perguntaria como eles sabem daquilo. A Liga da Justiça explicaria tudo sobre Darkseid, já Goku e os Guerreiros Z explicariam tudo o que aconteceu sobre o Apocalipse e como eles foram parar naquele mundo. E Xenogoku entenderia tudo. Ele falaria que era para todos seguirem ele, e todos concordariam. Ele falaria para eles encostarem no ombro dele, e Xenogoku usaria o teletransporte. Eles então chegariam em uma cidade. Xenogoku começaria a dizer que o nome daquela cidade é Cotton City, e eles estavam em um lugar que era conhecido como Mundo Real. Ali, tudo que Goku conhecia era visto apenas como histórias ficcionais. Ele falaria também que o mesmo servia para Superman, mas a diferença é que as histórias vividas por Goku eram mangás e as histórias vividas por Superman eram quadrinhos. Eles ficariam chocados por ouvir aquilo. Goku, apesar de ficar chocado, não ligaria muito. Já Superman começaria a refletir sobre o fato de ele ser apenas uma história, mas ele afastaria aqueles pensamentos, pois ele precisava parar Darkseid, que estava causando problemas. Eles então começariam a andar pela cidade e Xenogoku apresentaria tudo para eles. Até que em um momento eles chegariam num lugar que Xenogoku abriria. Eles estariam em um grande salão, que aparentemente era um salão de treinamento de lutas. Xenogoku diria que algumas pessoas que tiveram seus mundos abalados por Darkseid e as outras ameaças que estavam soltas por causa da instabilidade do espaço-tempo estavam por ali. Nesse momento, Trunks chegaria. Goku reconheceria Trunks e cumprimentaria ele. Trunks ficaria surpreso por Goku estar ali, então ele perguntaria ao Xenogoku se ele foi atrás de ajuda. Xenogoku falaria que foi mais ou menos isso. Xenogoku diria que localizou o Broly em um mundo, então ele foi até lá. Mas quando ele chegou lá, para a surpresa dele, haviam essas pessoas no local. Goku então perguntaria a Trunks se ele também foi parar ali, pois foi levado por alguém. Então Trunks começaria a explicar que ele não era exatamente o Trunks que Goku conhecia. Ele era um Trunks de outra linha do tempo, que há muito tempo foi levado àquele lugar para ser julgado pelo fato de ele estar
afetando a história. Mas ele, em vez de ter sofrido alguma penitência por isso, ele decidiu começar a ajudar a Kaioshin do tempo a arrumar problemas que estavam tendo na história. Goku não saberia quem é a Kaioshin do tempo, já que ele nunca tinha ouvido falar sobre aquilo e conhecia apenas outros Kaios e Kaioshins, mas depois ele perguntaria sobre aquilo. Então Zinnogoku falaria que iria mostrar todo o local de treinamento para eles. Ele mostraria algumas simulações de lutas e outras coisas que eles poderiam fazer. Enquanto eles estavam andando, eles ouviriam um barulho de briga. Então eles iriam até o local e viriam alguém lutando contra um enorme robô. Era um garoto de cabelos loiros. Ele estava facilmente desviando dos golpes do enorme robô, até que em um momento ele ativaria chamas escuras e criaria uma espada com uma espécie de escuridão. Então, com apenas um balançar de seu braço, ele fatiaria aquele robô ao meio. No momento que o robô fosse fatiado ao meio e caísse no chão, ele avistaria as pessoas que estavam observando a luta. Ele então iria até eles e se apresentaria. Ele diria: "Olá, o meu nome é Meliodas." Então todos também se apresentariam. Goku diria que Meliodas era muito forte pela facilidade que ele derrubou aquele robô. E Meliodas diria que estava treinando, pois ele queria se vingar de quem acabou com o mundo dele. Zinnogoku então começaria a falar que Meliodas é uma das pessoas que teve o seu mundo destruído. Então, por sorte, Zinnogoku conseguiu chegar a tempo de resgatá-lo vivo. E agora ele está aqui treinando, pois ele teve a ideia de juntar uma equipe de todos aqueles que sobreviveram ao ataque a seus mundos, para que eles possam derrotar essa ameaça. Após ouvir aquilo, todos olhariam para Meliodas e diriam que não era para ele se preocupar, pois eles o ajudariam a acabar com as pessoas que tiraram tudo dele. E Meliodas ficaria feliz. Zinnogoku então falaria que iria mostrar os outros, e todos começariam a andar. Depois de andar um pouco, eles chegariam em outro local. Neste local haveria mais um garoto de cabelos loiros, mas dessa vez ele não estaria sozinho. Ele estaria encarando um outro garoto, só que esse tinha longos cabelos escuros. O garoto loiro então começaria a liberar uma aura dourada. Essa aura cresceria cada vez mais e tomaria a forma de uma gigantesca raposa de 9 caudas. Já o garoto de longos cabelos escuros criaria um gigante humanoide de cor púrpura. Eles então iriam a toda velocidade um para cima do outro, e o choque de seus golpes seriam tão grandes que geraria uma onda de choque que faria o cabelo de todos que estavam ali balançar, além de todo o local estremecer com aquilo. Vegeta se aproximaria e perguntaria se aqueles dois são mais sobreviventes desse ataque. Zinnogoku diria que sim, e que por sorte dessa vez dois sobreviveram. Eles eram extremamente poderosos, mas depois de terem chegado ali, seus poderes aumentaram em um nível imensurável. Goku então perguntaria se ele poderia lutar com algum deles. Zinnogoku diria que sim, mas que primeiro ele teria que mostrar todo o local e que eles teriam que se recuperar, já que todos estavam extremamente feridos e cansados da luta contra o Broly. Gohan perguntaria se haviam mundos que não tinham tido nenhum sobrevivente. Zinnogoku diria que sim, que haviam muitos mundos, mas ele diria que havia um mundo que por enquanto não aconteceu nada. Todos perguntariam qual. Então Zinnogoku iria até um telão e começaria a apresentar. Ele mostraria vários mundos que estavam em uma cor acinzentada. Ele diria que os mundos acinzentados eram os que foram destruídos, mas no meio desses montes de mundo acinzentados havia um que brilhava em um tom azulado. Ele diria que aquele mundo era extremamente poderoso, era um mundo expansivo e gigantesco, era um mundo semelhante ao mundo em que Superman morava. Ele diria que Darkseid só não entrou lá pois ele está com extrema dificuldade, e isso era bom, já que Zinnogoku e os outros patrulheiros do tempo também estavam tentando acessar aquele mundo primeiro que Darkseid. As pessoas de lá eram extremamente poderosas e a ajuda deles seria essencial. Piccolo perguntaria se havia alguma forma de denominar os mundos para que não ficasse tão confuso. E Zinnogoku diria que sim. Ele diria o nome de alguns mundos e diria que aquele mundo que ainda estava vivo era denominado lá como Marvel. Superman e alguns membros da Liga da Justiça começariam a ter lembranças de algo. Ele perguntaria se Zinnogoku poderia descrever algumas pessoas daquele mundo, e ele começaria a falar. Então uma lâmpada acenderia na mente de Superman. Ele diria que
uma vez o mundo dele já entrou em choque contra esse mundo e que ele conhecia algumas pessoas de lá. Havia um homem que se transformava em um monstro de cor esverdeada e também havia um tal Deus do Trovão. Então Zengoku teria uma ideia. Ele diria que talvez pelo mundo de Superman fosse possível acessar o mundo da Marvel, mas eles precisariam fazer isso usando uma grande fonte de energia que pudesse abrir um portal capaz de liberar um acesso para eles. Então o Batman diria que ele tem uma ideia e todos perguntariam qual. Batman diria que se algum deles conseguisse convencer, ou se no pior dos casos conseguisse roubar a energia de alguma entidade, ele poderia criar uma máquina que fosse capaz de gerar um campo quântico, fazendo assim porta de entrada. A maioria não entenderia muita coisa que ele estava falando, mas diriam que aquilo poderia ser uma boa ideia. Superman perguntaria como assim? E se Batman estava louco, como eles iriam conseguir a energia de alguma entidade? Batman então falaria que quando o Batman que ri ameaçou todo o multiverso, ele conseguiu implantar um chip no Dr. Manhattan, enquanto toda aquela confusão aconteceria. Mulher Maravilha perguntaria como era possível ele ter implantado um chip no Dr. Manhattan. Batman então explicaria que ele falhou em 99,99% de todas as realidades que ele tentou aquilo, mas que por sorte ou outra coisa ele conseguiu em uma delas, sem que o Dr. Manhattan tenha percebido. Todos começariam a discutir. Alguns diriam que Dr. Manhattan era praticamente onisciente, que não faria sentido Batman ter feito isso, mas Batman diria que já pesquisou muito e que ele também não sabia explicar. Ele diria que aquilo provavelmente foi algo da casualidade, onde o tecido da criação se reconstrói para criar novas probabilidades. Zengoku se aproximaria e diria que o que Batman estava falando fazia sentido, já que ele também estava acostumado a interagir com mudança da realidade e que de fato o universo se reconstruía para criar novas probabilidades e que provavelmente o Batman deu sorte que em uma dessas probabilidades ele conseguiu colocar este tal chip neste Dr. Manhattan que ele estava falando. Mas Superman diria que havia outro problema. Dr. Manhattan era um ser extremamente instável e era praticamente impossível de prever qual seria o seu modo de agir ao ele ficar sabendo de tudo isso e que eles precisavam de uma parte da energia dele. Mas Zengoku falaria que é a única escolha e que eles precisariam pelo menos tentar, já que de qualquer jeito eles seriam totalmente destruídos caso tudo desse errado. Superman ainda pensaria um pouco e aí diria que se essa é a única maneira, tudo bem eles tentarem. Então todos concordariam. Zengoku falaria que eles podiam ficar um tempo ali. Enquanto isso, ele iria pensar em uma equipe que poderia ser formada para ir atrás de Dr. Manhattan. Mas, bom galera, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Digam aí o que vocês estão achando da história. Talvez agora demore um pouco mais para sair, galera, porque a história tá ficando um pouco complexa. Então, para que eu possa trabalhar bem com todos os personagens e que não tenha furos, eu preciso focar bastante nela. Então, ela vai levar mais tempo para ser feita. Mas enfim, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber todas as notificações. Nós temos diversos vídeos como jornadas de batalha, gameplays, duelos mortais, entre muitas outras coisas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com todo mundo que você conhece. Vamos tentar bater 1000 inscritos, galera. A gente consegue. Se você quiser participar comigo, bater um papo dimensional, vai aí na descrição, me adicione no Discord, acesse o servidor Amestres e me siga no Instagram. Então é isso, até a próxima e tchau!